A vida oculta e mística de Jesus. Aleter. Continuação, capítulo Explanação. Maria e seu filho Jesus. Na escolha por ordem de Deus, de um povo apto a conservar essa tradição, já completamente esquecida e desvirtuada pelos inúmeros cultos introduzidos no Egito, pela série de faraós, nota 76, dentre os quais se destacaram os Ramsés, filiados à ordem de Rama. Moisés organizou a corporação sacerdotal dos levitas, tribo de Levi, com seus colégios masculinos e femininos, nota 77, de onde saíam os profetas e as profetisas, ou seja, sacerdotes e sacerdotisas, como a filha de Arão, etc. É de um destes que cerca de 1500 anos depois sairá Maria, mãe de Jesus, como sacerdotisa dos templos mosaicos, pertencente a uma família de sacerdotes e em virtude da predição feita por Moisés, nota 78, a respeito da futura vinda de um profeta maior do que ele, de um Messias. Ela só via em pensamento o Salvador do mundo, e mais especialmente o libertador do povo de Israel. Ela o concebia espiritualmente, como concebeu fisiologicamente. Nota 79. Foi nessa ocasião que o anjo Gabriel lhe teria anunciado o acontecimento, ordenando-lhe que desse ao seu filho o nome de Jesus. Nota 80. Confirmando desse modo a sólida tradição, embora em desacordo com o profeta que já o havia chamado de Emanuel. É curioso mesmo notar-se que foi o mesmo anjo Gabriel que inditou o Alcorão a Maomé, no 7º século depois de Cristo, para destruir talvez a anarquia em que vivia o cristianismo. É falso, porém, que Jesus tivesse ido habitar a cidade de Nazaré, como afirma Mateus 2:23, para ser chamado Jesus Nazareno, cumprindo-se deste modo o que fora dito pelos profetas, pois nenhum deles jamais disse tal coisa. Essa ideia partiu da cabeça de quem redigiu 150 anos depois o chamado Evangelho, segundo Mateus, o que contribuiu para sempre provar que tais evangelhos não podem merecer a fé que lhes é prestada. É também interessante notar-se a luta que existe entre Lucas e Mateus, este procurando trazer os parentes de Jesus de Belém a Nazaré, aquele em levá-lo antes deste nascimento, de Nazaré para Belém, a fim de confirmar a profecia de Miqueias e a descendência de Davi, da tribo de Judá. Essa divergência dá razão a Dupuá quando diz que Belém era uma cidade pertencente à tribo de Judá. Esta tribo está indicada no planisfério do padre Kircher, sábio jesuíta e historiador, sob o signo de Leão, de onde provém a expressão evangélica, Leão da tribo de Judá. E como o Sol tem domicílio astrológico no signo de Leão, segue-se que Jesus é filho do Sol, de onde fizeram filho de Deus, de acordo com a antiga religião astrológica dos primeiros povos. Curioso igualmente é reparar-se na contradição entre os dois evangelistas sobre a origem de Jesus. Lucas 2:4, 3:31. Diz que Jesus descendia de Davi. Asterisco de rodapé, nota do editor. Logo pela carne, como corrobora São Paulo. Mateus 1:20 diz que ele é o produto do Espírito Santo, portanto sem genealogia terrena e em desacordo com Lucas. Mas Jesus, por seu turno, censurava que os rabinos dissessem que o Messias pertencia à descendência de Davi. Mateus 22:41. Marcos 12:35. Portanto, entra em contradição com Paulo e Lucas, e consigo próprio, quando diz que tudo quanto está escrito no Velho Testamento se refere a ele. Ademais, ele nunca se julgou nascido do Espírito Santo, como uma das partes da teologia divina, e nem seus discípulos, parentes ou ouvintes, jamais o julgaram como tal, mas como filho de José, o carpinteiro. Mateus 13:55.
A tal respeito, reportamo-nos ao que fica dito na tradução que damos no artigo Dogmas, pela qual se verá claramente, desafiando a menor contestação pela base histórica dos fatos, a maneira pela qual criaram a lenda da filiação divina de Jesus. A analogia da passagem que se refere a Herodes mandando matar todas as crianças para englobar Jesus é mais uma prova da simbiose do catolicismo e do preparo dos evangelhos, muito posteriormente à morte do Divino Mestre. Visto que no século XVI a.C., lê-se nos livros chineses que toda a dinastia dos Tao foi destruída, exceto o último filho que foi sonegado por ordem celeste. O destruidor havia mandado matar todas as crianças do sexo masculino para englobar este no número. Essa lenda de Herodes também se encontra no Brahmanismo, com relação ao nascimento de Krishna. Seu tio Kansa mandara prender Devanak, mãe de Krishna, e tomou todas as precauções para que ele não viesse ao mundo, mandando mais tarde massacrar todos os filhos homens. Felizmente os deuses o salvaram. Diante de tais incoerências, a razão tende a estremecer e cria ânimo para novas pesquisas.